Hoje tem gol de quem? Do Gabigol, né? Você que está assistindo aí? Pois é. Voltando então aqui, duas questõezinhas. Primeiro, como é a primeira semana, viu, gente? Primeira aula, a, a, a direção esteve aqui, né? Segunda aula do Barney ontem, do Cristiano esteve aqui também, né? Potifar, síndrome de Potifar. Adoro a mulher de Potifar, que ele fala lá. E também, então nós estamos aqui no ajuste. Primeira semana é assim, nós não atrasamos, viu, gente? Aula online, assim, o Barney não atrasa. Né? Eu não, eu porque eu tive um problema no dedo seríssimo, você pode ver aqui, tá? E eu tenho uma justificativa, o Barney não. Né? Depois eu vou falar mais do Barney aqui, enfim, de alguns problemas pessoais dele, que não, né? Sobretudo com a questão financeira, né? Com o dinheiro, que ele lida um pouco diferente com o dinheiro do que as pessoas normais lidam, mas é depois, não é hoje não. E na primeira semana também, que nós estamos aí no ajuste, viu? Pode ficar tranquilos que sempre vai começar certinho, 8 horas a aula começa. E por último, uma questão da primeira semana, das primeiras aulas, eu vou falar disso no decorrer do curso também, métodos de estudo, métodos de ensino, de aprendizado, né, para vocês, as questões que envolvem exercícios, as questões que envolvem a necessidade de treinamento e de leitura também, né? E aí vocês vão ter que adquirir, obrigatoriamente, o meu curso de Direito Constitucional, que está na vai para a 12ª edição, inclusive a semana que vem já sai aí, no Brasil inteiro, pela editora Juspodium, sexta que vem, daqui a 8 dias, 9 dias. E aí o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para vocês aqui do Ministério Público, como eu sempre faço, num convênio aqui com o Ministério Público, uma senha de desconto para vocês. Tá? Então eu vou dar uma senha, você vai entrar lá no site da Juspod, cadastrar, vai receber o livro em casa com frete grátis, né? Claro, se não for com frete grátis não tem jeito. E com desconto que eu vou conseguir para vocês. E aí, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Lá no site da Juspod, quando eu der a senha para vocês, vai ter um lugarzinho lá, quando você cadastrar, que vai ter assim, na hora que você for comprando, né, as etapas do carrinho. Assim, você tem uma senha para desconto? Não faz igual um aluno meu colocou, não. Ele diz assim, tenho. Tá de sacanagem, né? O que apareceu? Apareceu 5 bolinhas, sim, senha negada. E ele veio falar comigo. Não, você está de brincadeira comigo, né? Filho, quando o computador fala, você tem a senha de desconto, é para você colocar a senha já. Não é para você colocar tenho, não. Ele não quer saber se tem. Ele está perguntando qual que é a senha já. Então você coloca lá a senha, que você vai ter acesso ao desconto livre. E o livro tem duas questões importantes. Primeira questão, você precisa passar no concurso. É um investimento importante que você passar no concurso. Você tem que passar no concurso. Você não está aqui à toa. Você está aqui para dar satisfação para pai, mãe, marido, tio, sobrinho, irmão. Não está. Para o cachorro seu, né? Para o seu gato, não está. Não é possível que você está aqui para isso. Tem gente que vem só para dar satisfação, tá? Não, você está aqui para passar no concurso. Então você precisa ter um livro de constitucional bom. 12ª edição são 2.100 páginas. Para ser bom tem que ter 2.000 páginas, velho. Tá? E isso é importante, você passar no concurso. E mais importante ainda do que você passar no concurso, Bernardo, não tem nada mais importante hoje na minha vida que eu passar no concurso. Tá? Tem sim, tem uma coisa que é mais importante, que é o outro motivo de você comprar o livro, que é, eu preciso desesperadamente do dinheiro desse livro. Preciso mesmo. Minha vida é cara, tem muitos gastos, né? Eu até tenho que diminuir, prometi, Bernardo, mas eu não consegui ainda. Tá? É difícil, está muito difícil. Então, você tem que comprar por causa disso também, porque eu preciso do dinheiro. E muita conta, pagar muito boleto vencendo. Então é um ganha-ganha. Tá? Você ganha de um lado, eu ganho do outro, todo mundo feliz. Tá bom? E a vida continua, felizmente. Teoria das fontes. Qual é a novidade? Ora, temos um deslocamento de poder do legislativo
e executivo para o judiciário. Já falei disso, agora eu vou falar outra coisa. Que passa a participar de forma mais ativa da criação do direito. Gente, o judiciário passa ou não passa a participar de forma mais ativa nos últimos 40 anos no mundo da criação do direito? Lá no Common Law, ele já fazia isso. Mas nos países de Civil Law, de direito romano-germânico, ele passou ou não passou a fazer isso demais da conta? E aí eu estou citando Alemanha, estou citando Itália, Portugal, Espanha e o Brasil. Gente, vem cá. Tem como você passar numa prova de concurso sem saber informativo? Você acha que há 30 anos atrás era assim? Então, o direito, hoje em dia, ele é um direito que também é construído pelo Poder Judiciário. Gente, olha o Supremo Tribunal Federal. O Supremo diz assim, lugar que você está lendo aí, artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. União estável entre homem e mulher, aqui, passe a ler também homem, mulher e mulher também. Por quê? Porque eu estou dizendo. Tudo bem, com base em princípios constitucionais, tá bom? Mas é ali algo que o legislador não fez, que o Supremo foi lá e fez. Ainda que aplicando a Constituição, principiologicamente. Então, a nova teoria dos precedentes, qual que é o principal ponto do Código de Processo Civil? Não é a teoria dos precedentes? Todo o Congresso de Processo Civil, do Código de Processo Civil novo, 2015, tem lá a nova teoria dos precedentes brasileira, que todo mundo tem que estudar lá no processo civil. Enfim, súmula vinculante. Efeito vinculante em ações de controle concentrado de constitucionalidade. Ou seja, o judiciário passa a participar de forma mais ativa da criação do direito. Tá? Com isso, temos uma expansão de quê? Da jurisdição constitucional. Isso eu já falei. Agora eu vou dizer uma coisa que eu não falei. Temos uma expansão da jurisdição constitucional e dos tribunais constitucionais. E dos tribunais constitucionais. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês que vocês vão espantar. Nós não sabemos, por incrível que pareça, os 11 do Tite. Pergunta, qual que são os 11 do Tite? Você não sabe. Quem comanda o ataque? É Gabriel Jesus? É Firmino? Tá? É Gabigol? É o menino Ney? Neymar Júnior? O menino? Olha, coitado do menino, né? É o menino? Você não sabe. Agora, os 11 do STF você sabe. Ah, Bernardo, mas eu faço direito. Sou concurseiro. Aqui, ou concursando, como né, dizem alguns. Aqui, numa boa, o pipoqueiro ali de baixo sabe. Chega o pipoqueiro e fala assim, e aí? E o Gilmar Mendes? Ah, aquele safado sem vergonha, que é Gilmar Mendes, conheço, lá do STF. E Joaquim Barbosa? Ah, aquele lá do mensalão, sei. E a Carmen Lúcia? Ah, a Carmen Lúcia, mora aqui em Lourdes, aqui, ó. É, do Santo Agostinho ali, conheço ela. É assim. Todo mundo conhece o STF. Todo mundo sabe, o Brasil para ver o STF julgar. Você acha que era 10, 20, 30 anos atrás era assim? Claro que não. Então a vitrine que é o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal hoje mostram, né, que ele passa sim a participar de forma ativa da criação do direito. E aí aqui, o Judiciário passa a interferir, inclusive, na aplicação de políticas públicas, né? Afastando a reserva do possível, afastando a discricionariedade do administrador para escolher qual política pública ele vai realizar, se ele vai fazer a escola, vai fazer o hospital, se vai fazer a praça, se vai reformar as estradas lá ou vias do município. O judiciário diz, faça a creche. Reforme o presídio. Tem decisão do STF sobre isso, no Rio Grande do Sul, Uruguaiana, mandando reformar o presídio. Dê o remédio. Ou seja, o judiciário passa a participar de forma mais ativa da criação do direito, numa perspectiva
ativista, né, daquilo que a gente chama de ativismo judicial, interferindo em políticas públicas, interferindo na criação do direito, seja no âmbito de regulamentações ou no âmbito legislativo mesmo, do próprio poder legislativo. Muito bem. Então, a teoria das fontes se modifica porque o judiciário passa a criar direito também. Entenderam? Tranquilo isso? E os tribunais constitucionais expandem o seu poder. E, por último, a teoria da interpretação, queridos. Ora, o que nós temos? Nós temos novos métodos de interpretação. Ou seja, né, uma nova hermenêutica constitucional que vai muito além dos métodos clássicos. Os métodos clássicos continuam a existir, gente? É uma idiotice falar que eles acabaram, né? Você não vai dizer isso. Não seja radical. Você vai ver muito juiz julgando, você vai dar muito parecer aí, falando, você amanhã como membro do MP, tá? Na aplicação de direito através do método gramatical, ou do método sistemático, do método histórico, ou do método finalístico, né? Enfim, teleológico ou finalístico. Mas eles, sem dúvida, são relativizados. Eles, sem dúvida, são flexibilizados. Por quê? Porque passam a existir outros métodos de interpretação, uma nova hermenêutica constitucional que vai muito além deles, desses 4 métodos mais tradicionais. Então, quando nós falamos, você tem aqui o princípio da proporcionalidade, a ponderação, teorias da argumentação, teoria da integridade, a metódica normativa e estruturante de Friedrich Miller, o método hermenêutico concretizador de Konrad Hess, e por aí vai. O que nós temos? Nós temos um conjunto de teorias, né? A análise econômica do direito, o minimalismo judicial de Carl Sunstein. Nós temos um conjunto de teorias que vão demonstrar que interpretar e aplicar o direito definitivamente não é só usar do método literal, ou do histórico, ou do sistemático, ou do finalístico. Muito bem. Tranquilo? Então, fechamos o neoconstitucionalismo. Fechamos como neoconstitucionalismo? Com 1, conceito, 2, os 3 marcos, e depois 3, as 6 características principais. Não tem como você errar. Agora nós vamos estudar o transconstitucionalismo. Transconstitucionalismo. Muito bem. Outra coisa que eu não falei. Você está me assistindo aí, você que está aí, ó. Você que está aí, tá? E você que está aqui, fique meu amiguinho lá no meu Instagram, Bernardo Gonçalves Fernandes, tá bom? Porque eu não tenho robô, tá bom? Tem muito professor que tem robozinho, tá? Viu? O Alexandre Salim, uma vez, estava com 10 mil. Aí, eu fico vigiando. No dia, apareceu com 20 mil. Falei, meteu um robô aqui, ué, só pode. Robotizou o negócio. E vários outros. Eu não tenho robô. Então, eu preciso que você fique meu amigo lá, tá bom? Porque eu não tenho robô. Eu não te cutuco pra você depois, tá? Depois, tá me cutucando. E depois vai embora, viu? Te cutuco, depois que você vê, o cara já saiu. Né? O robozinho te cutucou, te chamou, depois você vai, depois na hora que você assusta, o cara foi embora. Eu não faço isso com você, tá bom? Então fica lá, meu amigo, vai ter lá várias situações, dicas, tudo mais, tem meu hang loose lá, enfim, tem tudo lá que você precisa no meu Bernardo Gonçalves Fernandes. Olha lá, tô lá bonito, numa foto, todo trabalhado no Photoshop, todo photoshopado, tô lindo, com óculos escuro, né? De noite, e com a camisa do Flamengo assim, pendurada no pescoço. E aqui, se o Marco Túlio J Quest pode andar de óculos escuros de noite, por que eu não posso? Eu posso também, né? Enfim. O artista pode tudo, por que você não pode também? Né? Eu sou contra esse negócio. A artista pode, Bernardo. Então eu também posso. Então uma amiga minha foi no show do Milton Nascimento, viu ele com 2 relógios. Ela falou assim, tá beleza. No outro dia ela meteu 3. Saiu pra rua.
E aí pergunta, mas por quê? Não, no 1000 estava com 2, eu estou com 3. Mas por que 3? Não, um é o relógio normal, o outro é o horário de verão e o outro é o horário que eu quiser. Eu coloco aqui. E vou com os 3. Ué, por que o Bituca pode 2 e eu não posso 3? Você pode tudo, inclusive ser membro do MP. Para isso, você tem que saber o que é o trânsito. Gostou do link? Fiz o link, para não dizer que eu estou avacalhando na aula. Não, o Bernardo tá dentro do assunto. Eu estou dentro do assunto aí, ó. Você pode, inclusive, passar no MP. Já linkei. Transconstitucionalismo. Está no edital. Abre o edital aí dos 2 últimos concursos, que você vai ver lá o transconstitucionalismo. O que é o transconstitucionalismo, gente? Seguinte. Pensa na globalização, na mundialização. Então, a globalização econômica, cultural, ambiental, política, é algo que transforma o mundo num mundo sem fronteiras, num mundo que fica bem menor. Né? Pela evolução tecnológica, por uma série de questões, o mundo fica muito menor. Com um clique aqui, você conversa com alguém lá na China, você manda dinheiro para Nova York, e o mundo fica um mundo mais, sem dúvida alguma, um mundo mais pequeno. Muito bem. Pergunta a você, se a Bolsa de Nova York cair, não cai de Frankfurt? Não cai de Londres? Não cai de Tóquio? Não cai de São Paulo? Se tiver um desastre ambiental no interior do Japão, não pode afetar o Texas, não pode afetar São Paulo aqui? É ou não é? O coronavírus na China não é um fenômeno da China, isso está afetando o mundo inteiro, economicamente, politicamente, culturalmente, enfim. Então, hoje em dia, os fenômenos são em escala mundial. A globalização e a tecnologia, enfim, permitiram isso. Né? Esse tipo de globalização que existe hoje. Globalização, gente, existe desde que o mundo é mundo. O que eram as navegações portuguesas indo para as Índias? É globalização, pô. Agora, a globalização atual, ela é extremamente, a tecnológica, né, virtual, enfim, ela é extremamente mais radical. Como é que nós vamos lidar com isso no direito? Eu acho que essa introdução foi bacana, porque eu podia chegar aqui e falar assim, transconstitucionalismo é 2 pontos, anota aí. Não, essa introdução você nunca mais vai esquecer, porque no fundo o transconstitucionalismo é a aplicação no direito daquilo que já existe na economia, que já existe na política, que já existe no meio ambiente, que já existe na cultura, que é essa globalização radical. Vamos ver? Transconstitucionalismo, o que é? Conceito. Ora, é o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, entre parênteses, o que é o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas? Aqui, ó, a estatal, a internacional, a transnacional, e a supranacional. Vou botar bonitinho aqui, ó. Estatal, aqui do nosso Estado nacional, né? A internacional, ONU, OIT, das organizações internacionais, transnacional, das corporações da OMC, da Organização Mundial do Comércio, supranacional, da União Europeia, do direito comunitário. Então, é o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, a estatal, a internacional, a transnacional, a supranacional, em torno dos mesmos problemas de natureza constitucional. Então, quando nós temos o entrelaçamento de ordens jurídicas diversas, diferenciadas, em torno dos mesmos problemas de natureza constitucional, nós vamos estar falando em transconstitucionalismo. Tá? Ou seja, ele ocorre quando ordens jurídicas diferenciadas. Então, ele ocorre quando ordens jurídicas diferenciadas
passam a enfrentar concomitantemente entre parênteses, ao mesmo tempo. Aqui agora, né? Ao mesmo tempo, concomitantemente, as mesmas questões de natureza constitucional. As mesmas questões de natureza constitucional. Queridos, quando ordens jurídicas diversas, diferenciadas, passam a enfrentar concomitantemente, ao mesmo tempo, as mesmas questões de natureza constitucional, os mesmos problemas de natureza constitucional, nós vamos falar em transconstitucionalismo. Lá em Portugal, fala-se em interconstitucionalidade. Aqui no Brasil, a gente fala em transconstitucionalismo. Tá? Em alguns outros países também. Perfeito? Nada mais é do que a aplicação dessa perspectiva da globalização que eu citei aqui no âmbito do direito e no âmbito do direito constitucional. Tá? Ou seja, uma mesma questão causa impacto jurídico ao mesmo tempo em várias ordens jurídicas diferenciadas, como a estatal, a internacional, a transnacional e até mesmo a supranacional, que tem lá como marco a União Europeia, né? Do direito comunitário. Muito bem. Entender a ideia do transconstitucionalismo? Ou seja, há uma perspectiva transversal, né? Entre as várias ordens jurídicas, a estatal, a internacional, a transnacional, a supranacional, aqui, ó. Há uma transversalidade de quê? De problemas de natureza constitucional, que perpassam por todas as ordens. Tá? Por isso se fala em perspectiva transversal, por isso que o edital concurso está dizendo isso lá. Então pega a ordem estatal, pega a internacional, pega a transnacional, a supranacional e de forma transversal. Problemas de natureza constitucional podem atingir todas, e o pior, ao mesmo tempo. E o pior, aqui agora, concomitantemente. Que doido! É muito doido o transconstitucionalismo, muito interessante, tá bom? Bernardo, entendi, gostei, não tem nada a ver com constitucionalismo, né? Ou com a Constituição moderna, ou com o neoconstitucionalismo, ou o constitucionalismo contemporâneo. O transconstitucionalismo tem muito mais a ver com a nossa globalização e mundialização atual, né, Bernardo? Radical atual. É isso? Isso. Por isso essa transversalidade aqui, ó, de problemas de natureza constitucional que vão alcançar ao mesmo tempo ordens jurídicas diversas, diferenciadas. Adorei esse desenho meu. Nunca tinha feito. Tá? Me senti criativo agora. De que eu produzi algo diferente. Muito bem. Tranquilo? Bernardo, já falei para você parar com essa careta participativa. O que foi? Seguinte, tem exemplo? Eu adoro exemplo. Ah, é? Você gosta de exemplo? Então, vou dar aqui um exemplo bem bacana, bem top para você guardar. Olha que exemplo doido esse. De propósito, é o exemplo da ADPF 101. Por que você escolheu esse exemplo? O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa ADPF 101 lá no ano, não me falo de memória, de 2009. Tem uns 10 anos isso, 11 anos, mais ou menos. 2009 para 2010. 11 anos. Qual que é o tema dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental enfrentada pelo STF? O tema é a produção e importação de pneus usados. Por que eu estou usando esse exemplo? De propósito. Para na hora que eu falar isso, você pensar, nossa, que coisa chinfrim, pneu, ainda por cima usado, remanufaturado. Pois é, querido, o problema não é um tema, não. O problema é se o tema tem essa transversalidade de percorrer e ser enfrentado ao mesmo tempo por várias ordens jurídicas ou não. Então, a princípio pode parecer a coisa mais idiota, pneu usado, coisa mais besta, mas é transconstitucionalismo. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal
estava decidindo se o Brasil poderia ou não importar pneus usados, remanufaturar pneus usados. Ao mesmo tempo que o Supremo estava decidindo sobre isso, inclusive decidindo sobre decisões judiciais sobre o tema, que já tinham sido tomadas no Brasil, por instâncias inferiores. Ao mesmo tempo, o Mercosul estava enfrentando a questão. Quantos carros existem na Argentina, no Uruguai, ou só em São Paulo? Olha a questão bilionária que é remanufaturar pneu, enfim, importar pneu usado. Ao mesmo tempo que o Mercosul estava discutindo isso, a União Europeia estava discutindo. Ao mesmo tempo. 2009, 2010. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial do Comércio, você acha que a OMC não ia discutir isso, não? Um tema bilionário. Quantos carros tem no mundo? Ainda não tem disco voador, pô. Ainda não tem, né, aeronave por cima. Então, é carro mesmo. Tá? Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, sabe por quê? Qual que é o impacto da produção, do remanufaturamento de pneus usados para a saúde pública mundial? O que causa de dano para a saúde esse tipo de produto que é usado para produzir ou reproduzir esse pneu? Causa muito dano. A poluição é muito grande. Por isso, ao mesmo tempo, a Organização Mundial do Meio Ambiente. A Organização Mundial do Meio Ambiente estava, né, na época, enfrentando a questão camada de ozônio, efeito estufa, aumento da temperatura global. Quanto vocês acham que a queima de CO2 nesses produtos aqui, tá, que são difíceis, né, a questão de ser biodegradável ou não, é que é muito complicado, pneu, pô, borracha, pô. O impacto mundial da poluição que esse tipo de produto causa. Então, veja bem, a princípio poderia parecer algo idiota. Pneu, ainda por cima usado. Mas era um tema que foi um tema enfrentado concomitantemente, ao mesmo tempo, por várias ordens jurídicas que enfrentaram a mesma questão de natureza constitucional. Tá aí, ó, um tema transconstitucional. Então você não vai ficar de olho no tema em si. E sim, se esse tema está percorrendo de forma transversal, como está no edital do concurso do MP de Minas, pode olhar no edital lá. Se está percorrendo de forma transversal, várias ordens jurídicas, e se elas estão enfrentando esse tema concomitantemente. Perfeito? Tranquilo? Um outro exemplo bacana, né? Esse aqui eu vou só citar, não precisa só citar aqui, não precisa nem de copiar a citação, precisa, né? Mas a explicação não, porque está lá no livro bonitinho, não vão perder muito tempo. É o da ADPF 153. É um outro tema de transconstitucionalismo, né? Bernardo, você está passando mal? Não, agora eu estou muito bem. Estou ótimo. Ah, tá, porque você falou a ADPF de um jeito estranho. Eu falei desse jeito, é para dar ênfase, para a aula ficar dinâmica. Por isso que eu falei, por isso, tá? Não é porque eu sou doido, porque eu não sou doido. E nem porque eu estou doente, porque eu não estou doente, não. Nunca tive tão bem em toda a minha vida, nesse momento. Embora eu tenha ficado com o dedo machucado, tido febre e dificuldade de chegar ao recinto hoje, em virtude desse problema que aconteceu no meu dedo, que está aqui. Bom, mas agora eu estou muito bem, excepcionalmente bem, tá bom? Porque se eu chegar aqui, dizendo, agora eu vou falar da DPF 153. Gente, vocês não vão passar no concurso nunca. Nem aqui vocês vão ficar. É dormir aí na sua casa. Tá bom? Por isso que eu dei ênfase falando na DPF do jeito que eu falei aqui. Tá? Explicar. Também tem que explicar tudo, né? Que coisa. Hein? Bom, hoje em dia é assim. Em tempo de rede social, você tem que explicar tudo, né? Tem que dar satisfação de tudo. Muito bem. Aqui, não precisa notar não, mas eu vou falar rapidinho, bem rapidinho. Esse tema é fantástico. O tema da DPF 153, eu coloco lá no livro, é o tema da justiça de transição. A ideia do direito à reparação, do direito à verdade e do direito à memória, enfim, daqueles que foram, né, torturados e mortos pelos agentes da repressão no regime militar. Isso não só no Brasil, mas na Argentina, no Chile, no Uruguai, tá? No apartheid lá da África do Sul, que também é no regime de exceção, enfim. Então, como é que fica a reparação, como é que fica a memória e a verdade desses que sofreram, né, em regimes de exceção? Então a ideia da justiça de transição é essa.
Ora, é um tema transconstitucional? Sim. Sabe por quê? Porque o Supremo foi chamado a decidir em 2010, há 10 anos atrás, se a lei da anistia de 79 iria ou não ser recepcionada pelo ordenamento brasileiro de 88. A lei é de 79. A alegação da OAB é que essa anistia era fajuta, porque ela não anistiava só os presos políticos, anistiava também os agentes da repressão que praticaram crimes comuns. À época, torturas e mortes. E aí o Supremo Tribunal Federal disse que a lei da anistia seria recepcionada sim, julgou improcedente a ADPF. Diz que a anistia foi ampla, geral e restrita, foi feito um acordo à época, nós temos que esquecer essa parte da história e olhar para frente, e não olhar para o passado. Bom, tranquilo, posicionamento do Supremo Tribunal Federal, você gostando ou não, esse é o posicionamento do STF. Agora, acontece que no mesmo ano, 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos enfrentou um caso do Brasil, que é o caso Gomes Lund, que envolveu a guerrilha do Araguaia. E a Corte Interamericana disse, em 2010, o Supremo decidiu em abril, a Corte Interamericana decidiu lá para novembro, dezembro, 6 meses depois. Ela decidiu no mesmo ano que a lei da anistia do Brasil não poderia ser obstáculo para investigação e punição dos agentes da repressão à época do regime militar. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal decide de uma forma e no mesmo ano, sobre o mesmo tema, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decide de outra forma. Mesmo tema. Olha que fantástico. Tá? Tanto é assim que depois da decisão da Corte, o Brasil nomeou a Comissão da Verdade. Não tinha Comissão da Verdade. E aí nós temos vários mecanismos aí que foram desenvolvidos, né, 2010 para cá, depois da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é um tema no qual ordens jurídicas diferenciadas, diversas, enfrentaram concomitantemente, no mesmo ano. Tá bom? O tema aqui, justiça de transição. Então, falando de pneu usado e de justiça de transição, que é um tema bem mais importante, tá? Que são temas transconstitucionais. Bom, observações finais. Que doido são as observações finais. Quais? Primeira observação sobre o transconstitucionalismo. Quem é o cara do transconstitucionalismo? Você não vai colocar na prova de concurso, né? O cara do transconstitucionalismo. Vai fazer isso. Não vai passar, viu, gente? Tá? Quem é o artífice? Aí fica bonito. Do transconstitucionalismo. É um professor brasileiro, não é alemão, não é norte-americano, né? Geralmente costuma ser, né? Aqui não. É o professor Marcelo Neves, lá da UNB. Famoso Marcelo Neves, da UNB. Ele é o autor aí da teoria do transconstitucionalismo em língua portuguesa. Bom, e a segunda e última questão que é importante, mais importante que a primeira. A questão é a seguinte. Queridos pimpolhos, repolhudos, aborígenes, tartaruguinhos do Projeto Tamar que aqui se encontram. Gnomos de Xuxa Meneghel. Qual ordem deve preponderar no transconstitucionalismo? Por quê? Porque nós não estamos diante de um fenômeno em que ordens jurídicas diversas, em que ordens jurídicas diferenciadas enfrentam concomitantemente as mesmas questões de natureza constitucional. Elas não estão em um certo tipo de embate sobre o mesmo tema. Não é isso? Ao mesmo tempo? Qual ordem deve prevalecer? Essa pergunta é fantástica. Tá? A nacional, interna, da soberania clássica, da paz de Westfália, a internacional, da ONU e de um direito internacional clássico, um direito internacional público clássico, a transnacional das corporações, do Din-Din, da Organização Mundial do Comércio, a supranacional da União Europeia, do direito comunitário,
E aí, qual? Excelente pergunta essa. O Marcelo Neves faz essa pergunta no livro dele. Tá? Bom, a resposta, né, é a seguinte. Ora, para Marcelo Neves, não deve haver a prevalência absoluta e prévia de uma ordem sobre as outras. Então ele não vai dizer qual que deve prevalecer. Ele é malandro aqui, ó. Olha que maravilha. Ele vai dizer, olha, não deve haver a prevalência prévia e absoluta, inquestionável, indiscutível, de uma ordem sobre as outras. Pois deve ser analisado as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso. Para que seja decidida qual ordem vai prevalecer. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu não sei qual vai prevalecer. Depende do caso. Depende das circunstâncias fáticas e jurídicas daquele caso, daquele embate. Às vezes vai prevalecer a ordem interna, às vezes a ordem interna é pior que a transnacional, às vezes ela é pior que a internacional da ONU, do Conselho de Segurança, da Organização Mundial do Meio Ambiente, enfim, às vezes é a supranacional da União Europeia, não sei, depende do caso. O que eu sei é que eu não posso cravar. Não, em qualquer embate sempre prevalece a ordem interna, porque a nossa soberania, blá, 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 que vem lá do século XVII, que ridículo, gente. E se a decisão da ordem interna for uma porcaria? E se a decisão da ordem interna for uma limpeza étnica? E aí? Matem as mulheres que têm 1,60 m para baixo, porque já pensou? É isso que tem que prevalecer? Enfim, então depende do caso. Então o que ele está defendendo é que a ordem que vai prevalecer depende de uma construção dos eventos históricos do caso. Então, que nós não temos que ter uma perspectiva fechada, à la porco espinho, tá? Uma perspectiva hermética de sempre, em qualquer embate, dizer de antemão qual que é a ordem que prevalece. Depende das circunstâncias fáticas e jurídicas. Tá? Bom, na sequência, e nesse sentido, ele defende que devem existir, e aí é o grande ponto da teoria, né? Diálogos constitucionais. Bonito isso. Diálogos constitucionais. Conversações constitucionais. Ele vai chamar de pontes de transição. Entre as várias ordens, ou entre as ordens, né, para ficar mais bonitinho, para que decisões mais legítimas e justas possam ser tomadas. Entre as várias ordens, para que decisões mais legítimas e justas possam ser tomadas. Então, o que ele defende é, olha, eu não sei qual ordem vai prevalecer, depende do caso. O que eu sei é que, primeiro, não pode sempre uma ordem prevalecer sobre as outras, de forma prévia e absoluta. E segundo, para que as decisões sejam legítimas e justas, seja qual ordem que prevaleça no final, a princípio não sei qual vai prevalecer. O que eu defendo é um diálogo entre as ordens. É que as ordens se abram umas às outras, para que haja um processo de aprendizado. Haja o que nós chamamos de um ganho epistemológico, para que decisões mais justas e legítimas sejam tomadas. É isso que você vai colocar na sua prova.
Tá? E aqui, voltando para o nosso mundo real, acontece muito, né? Aí, às vezes, você está lá discutindo com sua namorada, ou com sua esposa, enfim, tá? Ou com seu crush. Hoje tem crush, né? Aprendi isso. Crush. E aí, a pessoa diz para você assim, eu não quero nem ouvir o que você tem para dizer. Acabou a interação, acabou o diálogo, acabou a possibilidade de quê? De convencimento. Acabou o ganho epistemológico. Se a pessoa não quer nem ouvir o que você tem para dizer, ela está fechada. Ou seja, ela não quer nem se dar a possibilidade de ser convencida por você. Já fechou a questão. Quer dizer, não tem diálogo. E aí não tem aprendizado. A alteridade, a forma aqui de interseção, de ponte de transição, de diálogo, é que permite o aprendizado. Por quê? Porque a pessoa vai te ouvir, às vezes ela não vai mudar de ideia. Ela vai continuar com a mesma ideia, mas ela ganhou. Ela vai sofisticar a ideia dela. Porque ela vai ter que defender a ideia dela, porque você apresentou contra-argumentos à ideia dela. Então ela pode até manter a ideia dela, mas agora ela vai manter a ideia dela de forma muito mais rica. De forma muito mais, portanto, legítima. Enriquecida. Tá? Então, escutar o outro faz parte de um processo não só de humildade, mas de aprendizado. Isso serve para ordens jurídicas. Isso não é só para o nosso dia a dia, da nossa microfísica. Tá bom? Então é isso que ele está defendendo aqui. Muito bacana, né? Muito interessante. Bom, fechado o ponto 3, nós vamos agora para o ponto 4. Ah, muito doido o ponto 4, né? Fernando, eu não sei ainda qual é, mas eu vou falar. Eu já sei, então eu já posso adiantar para vocês que é doido. Tá bom? Sentidos ou concepções de Constituição. Sentidos ou concepções de Constituição. Vamos lá? Quais são? A prova do MP aqui já tem um tempo que não cobra isso. Então tem temas, né, gente, que nós temos que sempre ficar de olho. Esse é um deles. Quais são os sentidos ou concepções de Constituição que nós vamos abordar? Nós vamos abordar 4 grandes sentidos. E aí é o ponto da aula mais tranquilo, mais fácil. Tá? Desde a do constitucionalismo, o constitucionalismo é mais tranquilo, né? Agora nós vamos voltar para um ponto um pouquinho mais fácil, que são os sentidos ou concepções. Então, vamos pensar aqui primeiro o sentido sociológico. Sentido sociológico, e aqui tem um complicadorzinho. É fácil, mas tem um complicador. Você vai ter que saber o nome da pessoa. Ah, Bernardo, que coisa, um nome para eu quero virar promotor. Tem que saber o nome. Tem, pô. Não implica, não. Mas eu nunca vou usar o nome dessa pessoa. Não, não sei se você vai usar ou não. Só que você tem que saber o nome. Faz parte dessa matéria aqui. Aliás, já é uma das primeiras dicas que eu vou dar aqui, além de ter meu livro. Gente, você não escolhe o que você vai estudar. Não, não, mas essa aula aí de penal, eu não vou, porque você não cai muito, não. Ah, beleza. Você é examinador do MP? Está examinando? Não, Bernardo, eu estou fazendo a prova. Ah, não, achei que você já tinha passado. Já estava na banca. Porque eu sei o que vai cair na prova. Quem sabe ou não o que vai cair na prova é quem vai fazer a prova. Redigir a prova. Não tente adivinhar o que vai cair na prova. Tá? Eu sei que não vai dar para você estudar tudo, é impossível. Mas tente estudar o máximo possível. Tem temas que caem mais mesmo, você tem que ter mais atenção. É óbvio, você não é trouxa, tem que ter temas que caem mais. É só você pegar lá o scout disso. Agora, ainda que tenha temas que caem menos, você tem que estudar também. Tem que fazer exercício também. Ué, vai que cai na sua prova. Vai que você é um azarado, caiu na sua prova. O que você faz? Chora lá? Não, não dá. Então, o nome da pessoa você tem que saber aqui. É o Ferdinand Lassalle. Fernando, né, gente? Se fosse em português, seria um Fernando. Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle escreve no século XIX.
em 1863. Não gostei desse 1863 que eu escrevi, não. Vocês me permitem apagar? Apagar. Essa é uma coisa retórica, né? A pessoa tem mania disso. Vocês me permitem apagar? É uma pergunta retórica, uma colocação retórica. Eu já ia apagar mesmo. Eu fico imaginando, não, Bernardo, eu não permito, não. Ué. E eu já apagando. Tá bom? Coisas terríveis. Tem água aqui? Essa água tá limpa ou suja, gente? Tem certeza que tá limpa? Eu não confio muito nisso, não. O Barney tá com aquela palhaçada de colocar o dedo na água ainda? É. Você sabia que o Barney é tão maluco que ele chega com aquela mãozinha e fala assim, coloca o dedinho aqui assim e fica com a mãozinha molhadinha. Coisa estranha, né? Sei não, viu? E aqueles tiques dele, né? De repente ele vai mexer aqui, mas assim, pra cá, pra cá. Parece que vem do útero dele, quando ele tá falando com o olhinho, fica assim. Ai, meu Deus do céu. O dia ele foi lá em casa. Bom, sabe que a gente mora no mesmo prédio, né? E um esporte fantástico que eu pratico, dizem que eu sou lúdico, mas eu não sei se eu sou. Talvez seja por isso. Eu subo no andar dele e bato campainha e volto correndo pro meu. Não tá fazendo mais efeito. Por quê? Porque já sabe que sou eu. Não, se não tocou o interfone, ele fala assim, é o retardado do Bernardo fazendo sacanagem. Não vou nem atender. Acabou o efeito. Eu tô deixando passar um tempo, vou voltar de novo depois. 1 da manhã, 2 da manhã eu faço isso. Bom, Ferdinand Lassalle. O que o Lassalle vai dizer sobre Constituição? Ora, qual que é o sentido da concepção sociológica de Constituição? Tá? A Constituição é entendida como os fatores reais de poder que regem a sociedade. Então, a Constituição são os fatores reais de poder que regem a sociedade. Isso que é Constituição. Fatores reais de poder que regem a sociedade. Isso aqui é a Constituição. Bernardo, que fatores são esses? Olha, primeiro, fator econômico, né? O din-din, o vem a nós, o bem me quer, o faz-me rir, o dinheiro. Tá? Se o concurso do MP fosse para trabalhar de graça, ninguém estava aqui agora. Ninguém. É um salário mínimo para ser membro do MP. Ninguém estava aqui agora. Bom, vocês estão aqui, vocês querem ficar bonitos na fita, tirar onda. Pois é. E o dinheiro faz parte. O Lassalle está dizendo, olha, a constituição de uma sociedade são os fatores reais de poder que a rege. É isso que a constitui. Isso que é a constituição dela. E o primeiro fator é econômico, é o dinheiro, pô. Um outro fator muito importante é o fator militar, né? É um fator de poder também. Governos militares. Vale o que está escrito na Constituição ou vale o que o general militar manda? O que vale, gente? Fator religioso é outro fator real de poder, muito importante. Vai no Irã. Vai lá e chega para o Ayatollah no Irã, mas assim, aqui, Ayatollah, seu idiota, tá aqui na Constituição, ó, do Irã, aqui. Você vai levar chibatada, filho. Ele vai dizer, aqui é teocracia. Eu sou o Ayatollah. Quem manda aqui sou eu. Esse negócio, essa Constituição, fui eu, inclusive, que fiz. E aqui, tô rasgando então, vou fazer outra. Tá? Não me enche o saco. Que eu vou chibatar você. Por quê? Porque teocracia. O fator que rege lá é religioso. Até tem Constituição, lógico. Mas não é ela que determina. É aquele lá chamado Ayatollah, que é o líder religioso, derivado lá de Alá. E ponto final. Hoje, o Lassalle não pensou não, porque não tinha na época. Qual um outro fator de poder que rege a sociedade hoje que ele não pensou na época? Sabe qual? A mídia. Manda ou não manda hoje?
Tira, não tira, coloca ou não coloca presidente? Pois é. Nos influencia ou não? Hoje em dia teria a mídia. La Salle não escreveu sobre a mídia em 1860, pô. Não tinha, né? A força que tem hoje. Então aqui, a Constituição, gente, são fatores reais de poder que regem a sociedade. Tá. E você já sabe quais são esses fatores. Agora, a pergunta é a seguinte. Bernardo, mas e essa Constituição que eu estou carregando aqui agora? Aqui, que eu vim aqui para a escola do MP com essa Constituição. Pesado, Bernardo. Meu Vandemeco, pesado. Ó, é um calhamaço, sim. Querido, essa aí que está com você agora na sua casa, essa que eu estou vendo gente aqui com ela aqui, pesado? Não, não, mas parece. Tá, aqui. La Salle vai dizer, tolinho. Essa Constituição é a Constituição folha de papel. E ela não prevalece, mas não prevalece mesmo, sobre a Constituição real. Que são os fatores de poder que realmente conduzem aquela sociedade. É o dinheiro, é o poder econômico, é o poder militar, é o poder religioso. Então, o que conduz a uma sociedade não é um pedaço de papel. Aquele pedaço de papel é engana trouxa. Tá? É a Constituição folha de papel. Ele vai dizer, olha, no primeiro momento, até parece que a Constituição folha de papel está de acordo com a Constituição real. Mas ela vai se afastando paulatinamente e com o tempo nós percebemos o quê? Que a Constituição folha de papel, ela sucumbe diante da Constituição real. É Brasil e Alemanha, é 7-1. Tá? Sucumbe diante da Constituição real, que é quem rege a sociedade. Enfim, gente, essa é uma perspectiva eminentemente o quê? Sociológica, de ênfase sociológica, tá bom? De desprestígio do documento jurídico em prol, em ênfase, o quê? Social, sociológica, tá bom? Muito bem. O próximo sentido é o sentido político. O sentido político de Constituição deriva de um autor muito famoso chamado Carl Schmitt. Gente, pelo amor de Deus, não me deixe nervoso. Tá? Esse Carl Schmitt não tem nada a ver com aquele incestador brasileiro. Como é que chama aquele cara que ficava incestando bola uma atrás da outra? É Oscar Schmitt? É isso o nome dele? E muito menos a ver com aquele chato daquele irmão do Oscar Schmitt que apresenta o show da vida. Como é que chama? O fantástico, né? O show da vida, como é que chama? Tadeu Schmitt. Isso, tá bom? Tadeu, ele acha que ele é engraçado. Tá? Tadeu Schmitt, tá bom? Eu não, viu? Eu tenho certeza que eu não sou, viu? Fica achando que eu acho, não, tá? Eu porque sou meio doido mesmo, vou confessar aqui, tá bom? Eu estava dizendo que não, mas vou ter que confessar, porque, né? Eu acho que vocês já perceberam, não adianta eu falar que não. Mas o Tadeu Schmitt, ele acha que ele é engraçado. Bom, então, tá lá o Carl Schmitt, né, parente desses brasileiros aqui. Muito bem, Carl Schmitt escreve no século XX, na década de 20. Nossa, Bernardo, quanto tempo, né? Pois é, vou contar uma coisa para vocês. Ele escreve no século XX, na década de 20, mas ele morreu em 1985, tá? Tá, viveu pra caramba. O pessoal inteligente assim vive muito. Muito. Muito mesmo. Bom, o cara viveu pra caramba. Ele escreveu aqui, ó, a teoria da Constituição dele, a primeira edição de 1919. Imagina, gente. Ele não escreveu mirim, não, ele já era adulto já, tá bom? Mirim, né? Coisa, mas tem essa expressão? Tem, não tem? Bom, não interessa. O que é Constituição para Carl Schmitt? Ora, a Constituição são as decisões políticas fundamentais do povo. Entre parênteses, poder constituinte. Que povo para ele aqui é poder constituinte. Então, na prova pode ter decisões políticas fundamentais do povo ou, entre parênteses aí, poder constituinte. Então, Constituição é aquilo que o povo decide. Tá? É o chamado sentido político. Tem vários nomes. Ou conceito decisionista de Constituição.
Tá certo também. Por que conceito decisionista? Ora, porque a Constituição são as decisões do povo. Por isso, decisionista. Constituição é decisão. De quem? Do povo. Constituição é aquilo que o povo decide. Ou, entre parênteses, poder constituinte, porque para ele o poder constituinte está no povo. Tá? Ou o conceito positivo. Ele traz vários conceitos de Constituição. Se o examinador for sacana, ele coloca o menos usual, que não é sentido político, que não é o conceito decisionista, porque está na cara, né? Constituição são as decisões do povo, mas o sentido, o conceito político de Constituição. Desculpe, o conceito positivo de Constituição. O sentido político, conceito decisionista ou conceito positivo, dando mesmo. Aliás, é outro problema para quem está começando a estudar agora, né? O que você vai descobrir daqui a um tempo? Que na seara do concurso público, nós temos um outro agravante, além do tanto de matéria que tem, além do tamanho dos editais, além de uma série de fatores, né? O fator de que, às vezes, um mesmo item, um mesmo tema, tem 3, 4 nomes diferentes. Às vezes você sabe o conteúdo daquele negócio, daquele tema. Só que você não sabia aquele nome. Você sabia até outro, não precisa saber. Mas aquele nome você não sabia. Ah, não sabia que era isso, não. Se eu soubesse, chamar. Então você vai ter que lidar com isso. Bom, como é que é esse sentido político? Constituição são as decisões políticas fundamentais do povo. É aquilo que o povo decide. Nossa, Bernardo, que lindo. É bonito mesmo. Tá? Só que tomem cuidado com essas coisas bonitas. Porque esse conceito aqui, no fundo, era um conceito que acabava por defender um determinado tipo de autocracia. Talvez uma das mais perversas autocracias, que foi a de Hitler. Do nazismo. Por quê? Só escutem. Vou explicar. Você não sai daqui achando que isso aqui é bonito. Parece bonito, mas não é. Então só me escuta. Olha para o Bernardinho. Tchau, Bernardinho. Para Carl Schmitt, a democracia representativa, essa que nós temos aqui, nós conhecemos, o que é democracia representativa? Essa, burguesa. Invenção aí dos últimos 300 anos. Ou seja, nós vamos escolher representantes que vão exercer o poder em nosso nome. Não é assim? Não tem como colocar 200 milhões de pessoas dentro do Congresso. Tem. Nem os 40 milhões de flamenguistas tem. Quanto mais o resto, que são 200 milhões no total. Então, o que nós fazemos? Como é que a democracia faz o quê? O governo do povo, pelo povo, para o povo. Mas como? Nós vamos escolher representantes que vão exercer o poder no nosso nome. Em regra é assim. Vai ter um ou outro plebiscito, um ou outro referendo, enfim. Mas a regra é democracia representativa. Tem 300 anos que inventaram isso, mais ou menos. Mais ou menos isso. De forma forte mesmo, de forma moderna, pelo menos. Muito bem. Detalhe importante. Schmitt vai dizer, isso é uma doença, isso é uma patologia, o burguês é um sacana que está querendo nos ferrar. Mas por que, Carl Schmitt? Porque essa democracia não pode ser representativa. Sabe por quê? Porque esses caras não vão representar o povo. Eles vão, depois de eleitos, dar uma banana para o povo e vão representar eles mesmos. E os grupos que os elegeram. E o povo chupa dedo até a próxima eleição. Isso é democracia. Democracia é o que existia na Grécia, em um nicho específico da Grécia, é claro, chamado democracia direta, no qual aqueles 5 mil iam para a praça pública e eles eram governantes e governados ao mesmo tempo. Eles eram os governados, mas ao mesmo tempo aqueles 5 mil eram o quê? Governantes. Então a democracia é direta, não tem representante. Ou seja, democracia, guarda esse conceito, é identidade governante-governado. Então não tem representação. Eu não escolho alguém para me representar. Não. Eu sou o governante. Ao mesmo tempo sou o governado. Então é identidade, não é representação. Tá, Carl Schmitt, mas na Grécia Antiga eram 5 mil. Dava para fazer isso na praça pública. Aqui não dá. São 40 milhões de alemães. Ele vai dizer assim, dá sim. Como? Ora, nós vamos construir um líder que não vai representar o povo. Não. Ele vai ser o povo. Nós vamos construir robesianamente, teatralmente, esse líder. De tal maneira que ele não é representante do povo. Hitler, gente, nunca representou ninguém na Alemanha. Na construção de Carl Schmitt, Hitler era o povo. Então, porque democracia é identidade.
Então, pegar aquela perspectiva grega e aplicar ela a partir de quê? Como é que se dá essa identidade agora? Por um simbolismo. Qual? Identidade de um líder. Ele é o povo e o povo é ele. Então, Hitler não representava ninguém na Alemanha, ele era o povo e o povo era ele. Vem cá, volta para a Constituição. O que é Constituição? O que é mesmo? São as decisões políticas fundamentais do povo. Todas as decisões de Hitler eram constitucionais. Por quê? Porque ele era o povo e o povo era ele. Tá vendo a maldade? Tá vendo a sacanagem? Ou seja, ele podia fazer o que ele quisesse, que era constitucional. Ué, Constituição são as decisões políticas fundamentais do povo? Ele era o povo. Ele não representava o povo, ele era o povo. Então, tudo que ele fez foi constitucional. Tá vendo? Então, vocês ficam espertos. Algo que parece bonito, no fundo, tem uma maldade por trás. Muito bacana. Depois, o Carl Schmitt, coitado, foi até perseguido pelo nazismo. De 33 a 36, não, mas de 36 para frente foi. Coitado, levou foi ferro. Bom, de todo quanto é lado. Né? Enfim, ficou mal com todo mundo. Sentido jurídico. Direito constitucional, vocês vão aprender aqui 20 e tantas aulas de direito constitucional, é cultura. Vocês vão aprender aqui também. Sentido jurídico. E é outra dica que eu vou dar aqui. Nós falamos muito isso aqui. E é verdade. Tá? Você tem que ler a Constituição para a primeira etapa, para a prova objetiva. Tem, é verdade. Por que, Bernardo? Que eu tenho 2 alunos, o Bruno e a Flávia. Os 2 leram a Constituição 3 vezes. Uma semana antes da prova. Por que a Flávia foi lá e tirou 9 em 10 em Constitucional e o Bruno 3? Eles leram a mesma Constituição. É porque a memória do Bruno, é só como exemplo, tá, Bruno? A memória do Bruno é pior do que a da Flávia? Não. É porque a Flávia tem um background maior, porque não basta só ler a Constituição. Se fosse só ler a Constituição, gente, todo mundo tirava a mesma nota. Todo mundo tirava a mesma nota. Mas todo mundo leu. Por quê? Porque ela não só leu a Constituição. Ela estudou 1 ano, 2 anos aqui no Ministério Público, ou em outro bom curso. Ela leu um bom livro. Ela tem bons materiais de estudo. Ela fez 2.000 exercícios. Ela conhece a jurisprudência do STF, mais que o Bruno. Então, até a forma de lidar com a questão literal é a mesma da Constituição. O examinador trocou lá uma palavra, mas ela vai enxergar mais fácil que você. Por quê? Background. A bagagem para traduzir para o português. Que ninguém é obrigado a saber outra língua aqui. Né? Alienígena, de outro país. Então, é isso que vai diferenciar o texto do Código Penal, o texto do pacote anticrime, o texto da Constituição. Aqui, uma boa, é o mesmo. Todo mundo vai ler igual aqui. Todo mundo aqui sabe ler. Agora, o que vai diferenciar na hora da prova daquele texto cair e você ter mais chance de acertar do que outra pessoa? A sua bagagem. E ela envolve um contexto. Ela envolve aula, ela envolve leitura, ela envolve exercício. Conhecimento da jurisprudência. É fácil? Não, não é. Mas tem um tanto de gente que é, ué. É só você olhar para é difícil pra caramba, mas tem um tanto de gente que é, porque eu não posso ser. Entendeu? Muito bem. Sentido jurídico. Nas primeiras aulas a gente tem que falar sobre essas coisas. Tá? Isso ajuda demais. Não é só. Tem um lado psicológico, né? Eu conheço muita gente muito boa que não lida bem com isso. Então, as primeiras aulas são um momento de a gente tocar um pouquinho nesses temas fundamentais que vão além só da matéria aqui. Tá? Sentido jurídico. Depois não vou falar mais disso, não. Vai ser só aula. O que é o sentido jurídico? Olha, Constituição é entendida como norma prescritiva de dever ser, que vincula condutas e rege o Estado e a sociedade. Norma prescritiva de dever ser, que vincula condutas e rege o Estado e a sociedade. Então, primeiro, é uma norma prescritiva de dever ser. Veja bem, ela não descreve, ela prescreve. O que ela prescreve? Dever ser. Vincula condutas? Sim. Rege o Estado e a sociedade? Sim.
Então, Constituição é isso. A ênfase aqui é jurídica. Quem são os principais autores dessa ênfase jurídica? Ora, nós vamos ter, de um lado, Hans Kelsen. E aí, né, pegar uma obra dele aqui, a Teoria Pura do Direito, na década de 60, segunda edição, né? A primeira edição é de 34, tem uma edição em 34, depois uma edição francesa em 53, aí no comecinho dos anos 60 ele lança na Alemanha a segunda edição. E um outro autor muito importante é o Konrad Hesse. Chegou a ser presidente do Tribunal Constitucional Alemão. Muito chique, Konrad Hesse. Professor de Freiburg. Bonito Freiburg, né? E ele escreve um livrinho chamado A Força Normativa da Constituição, em 1959. Esse livrinho do Konrad Hesse, gente, ele metendo pau no La Salle, da primeira linha do livro até a última. Foi uma palestra dele. Ele estava invocado com o tal do La Salle. O La Salle não escreveu lá no século XIX, gente, mas olha a distância temporal. Ele está na década de 50, o La Salle escreveu lá no século XIX. Tá? A distância temporal é curta, não é tão longa assim. Tá? E aí ele vai dizer, olha, La Salle, você está errado, não tem que dar ênfase sociológica. A Constituição pode até ser descumprida. Não é que não existam fatores de poder. Existem, eu não sou trouxa. É lógico que existe economia, existe política, existe militares, existe religião. Isso conduz também. Agora, o que conduz um povo é a sua Constituição. É o que nós chamamos de vontade de Constituição. Pablo Lucas Verdu, ou sentimento de Constituição. Se nós não tivermos sentimento de Constituição, isso aqui vira um caos. É esse sentimento de que a Constituição vai ser cumprida e que nós temos que cumprir ela, é que rege uma sociedade, é que rege um Estado. E, eventualmente, vai ser descumprida. Mas esse sentimento tem que existir. Senão nós vamos para a anarquia. Então, a sua ênfase está errada. A Constituição tem que ter uma ênfase jurídica. Ela tem que ter força normativa para que nós possamos carregar esse sentimento. Tá bom? Tranquilo? É a ideia do Konrad Hesse, muito doido, né? E aí tem tudo a ver com o neoconstitucionalismo, né? A ideia de força normativa da Constituição. É um livrinho pequenininho. Você lê ele em meia hora. Tá 40 minutos, lê mesmo. Muito bem. Tranquilo, então? Ótimo, né? Bom, o Kelsen, só para não deixar margem a nada, o Kelsen, ele constrói o seu sentido jurídico a partir de duas bases. Ele vai dizer que o sentido jurídico ele tem uma perspectiva lógico-jurídica. Qual é a perspectiva lógico-jurídica? Qual é? Ora, é o que eles chamam de norma fundamental. Em termos lógicos, sem pegar, sem sair com ela debaixo do braço, sem levantar ela, está aqui a norma fundamental. Uma perspectiva lógica, a norma fundamental é importantíssima. Por quê? Porque ela fecha o sistema e fundamenta a validade do restante do sistema, inclusive da Constituição. Positiva. Daquela que você pega. Daquela que tá aí no seu Vandemeco aí. Pesado esse Vandemeco seu, hein? Pesado. Tá? Então a norma fundamental, ela fundamenta a validade da Constituição, inclusive. Então tem que ter para fechar o sistema. Perfeito? O que a norma fundamental faz? Ela diz ao poder constituinte para elaborar a Constituição e diz que todos devem cumprir a Constituição feita pelo poder constituinte. Agora, no sistema do Kelsen, tem que ter algo de direito positivo, que eu pego, que eu ando, que não é pressuposto, que é posto pelo homem. E aí o que é? Ora, é o sentido jurídico positivo. No sentido jurídico positivo, o que nós temos? Aí sim, a Constituição. Aí ela apareceu. Apareceu a Margarida. É a Constituição. Aí, papai gostou. É a Constituição.
jurídico positivamente, a lei maior do país é a Constituição, em termos jurídicos. Uma norma jurídica para Kelsen é válida por quê? É porque ela é justa? Porque os olhos dela são azuis? É? Não! É porque ela é Flamengo? Igual 40 milhões de pessoas aqui no país? Não! Igual o Cristiano Gonzaga? Igual o Bernardo? Não. Não é uma norma jurídica válida, porque é uma norma hierarquicamente superior da validade a ela. Até chegar na Constituição, que dá validade para as normas abaixo dela. E a Constituição é válida por quê? Porque a norma fundamental dá validade a ela. E fecha o sistema. Aí vem alguém, sempre tem a cara de pau de perguntar, mas e a norma fundamental é válida por quê? Aí Kelsen diz, pergunta idiota. Pergunta de quem não entendeu o que eu falei. A norma fundamental é válida porque ela é válida. Por quê? Porque ela é uma convenção. Porque eu sou cientista, eu estou falando, você cala a boca e é isso aí. Eu criei a convenção. Não tem convenção na matemática, na física, na química, que o direito não pode ter. Então, 1.0 é uma convenção. Ela é pressuposta para fechar o sistema e para fundamentar a validade dele. E a Constituição é a norma posta abaixo dela para fundamentar a validade do restante do ordenamento. E nós temos que cumprir essa Constituição. E ainda que ela seja descumprida, porque vai ser, porque aqui nós não estamos no céu, não tem anjinho aqui com asinha, é sociedade, o pau quebra. Mesmo descumprida, ela tem que ser mantida, tem que ser respeitada, até mesmo para que ela possa, com o tempo, ser cumprida com um grau maior. Enfim, é uma luta diária mesmo. Bom, sentido cultural. Sentido cultural. Sentido cultural é de um autor chamado Peter Heberle. Ele escreve, Heberle, mas tem dois pingos no A, vira Heberle. Ele escreve na década de 60 do século XX. Uma vez eu fui dar uma palestra no Rio Grande do Norte, um evento grande lá, eu sempre ia. Agora não tenho ido muito não, 4.000 pessoas. Aí cheguei lá no hotel, né? Me colocaram num quarto gigante, com champanhe, com tudo. Eu falei, será que eu tô nesse quarto? Eu, Bernardinho? Aí eu fui pesquisar, né? Não falei assim, me colocaram num quarto errado. Não, eu tô me tirando do quarto, eu sou trouxa? Eu falei assim, esse quarto aqui tava para alguém e tal. Ah, tava assim pro Peter Heberle. Só que não deu pro avião dele vir, porque teve um vulcão na Finlândia, que atrapalhou o voo na Alemanha, não deu para sair o avião dele. Rapaz, me colocar no quarto, cara. Você vê, champanhe, a vista maravilhosa pro mar. Maravilha, né? No outono eu voltei pro mesmo evento. Me meter lá embaixo num quarto pequenininho. Voltei para a realidade, né? Expectativa e realidade. Voltei para a realidade. O que o Peter Heberle vai fazer? E o Peter Heberle foi nesse evento. Mas eu achei ele estava tão velhinho. Falei, tentar ele ficar nesse quarto. Eu tinha que ficar no quarto de novo para aproveitar o quarto, né? Bom, está vivo ainda, por incrível que pareça. Estamos 6, 7 anos. Ele já era idoso naquela época. Bom, a Constituição é produto da cultura. E, portanto, ela é reflexo de uma época em uma determinada sociedade. Gente, ela é espelho de uma época, é retrato de uma época, de um momento histórico, de uma determinada sociedade. Ela é reflexo de uma época em uma determinada sociedade. Quer conhecer a sociedade? Vai ver a Constituição dela. Quer conhecer a Constituição? Vai ver a sociedade. Então ela é um produto da cultura. Ela é reflexo, ela é espelho, ela é retrato de uma época em uma determinada sociedade. Bom, ela é determinada pela cultura, claro, ela é produto da cultura,
mas, ao mesmo tempo, também é determinante da cultura. Então, tem um DD aqui. Ela é determinada pela cultura, mas, ao mesmo tempo, ela é determinante da cultura. Então, veja aqui que, na lógica do Heberle, nós temos um movimento que nós chamamos de movimento dialético. Tá? Síntese, tem uma antítese, uma tese, e depois isso renova, enfim, de forma cíclica, numa forma até de espiral, mas é um movimento dialético. Ou seja, a Constituição, ela tem essa dinâmica. Ela é determinada pela cultura porque é feita pelos homens daquela época, que tinham determinada cultura. Mas ela também determina a cultura daquele povo a partir dela. Ela é determinada e determinante. Então tem essa perspectiva dialética. Né? Ela não é um mamulengo, ela não é um fantoche só. Ela também produz cultura. Ela é produzida pela cultura, mas ela é produtora de cultura. Ah, Bernardo, eu tenho que decorar isso? Não, é só você lembrar, por exemplo, aqui, ó, fazer uma metáfora aqui. Pensa no rock dos anos 80 no Brasil. Foi produto da cultura daquela época? Capital Inicial, Legião Urbana, Titãs, Ira, foi. Mas, ao mesmo tempo, produziu cultura. Influenciou gerações. Véio. Tem gente que não era daquela época, que escuta hoje e é influenciado. Você, inclusive, que tem atrás, parece com um dinheiro preto. Daquela época. Parece. Já viu? Já falaram isso? Não? Então, estão falando agora. Bom, tinha uma aqui que parecia mais com ele que você. Você lembra? Não, né? Foi uns 2 anos atrás aí isso. Parecia mais ainda. Mas você lembra. Tá? Por que eu estou falando sobre isso? Não vai cair na prova nada do dinheiro preto. Por que eu estou falando disso? Tá vendo aí? Eu não posso. Não vai cair na prova. Dinheiro preto não vai cair na sua prova isso. Então nós não podemos ficar aqui falando disso. Muito bem. Tranquilo? Ótimo. Então aqui a ideia de uma Constituição, gente, total. Por quê? O Heberle, ele é malandro. Malandro no bom sentido, tá, gente? Para que ele é malandro, não. No sentido pejorativo, não. Tá? É no sentido que o Galvão Bueno fala. Viu? Aquele chato do Galvão Bueno. Um abraço, Galvão Bueno. Tá? Não sei quem está assistindo. Você acha que eu sei? Não sei. Tá? Eu, há muitos anos atrás, toda sexta-feira, eu não vou dar aula sexta-feira. Vou dar algumas aulas sexta-feira. Toda sexta-feira que eu vier dar aula aqui, insistentemente eu vou dizer, hoje, sexta-feira, tem Globo Repórter, eu vou ficar com meu pijama amarelo, tem um pijama amarelo mesmo, piu-piu, ridículo, com a meia soquete no curto, com uma long neck quente da Skin Cariol, que derrota por inteiro, é. Sexta-feira à noite, vendo Globo Repórter, derrota. Então você tem que tomar um Skin Cariol quente. Aí, e eu falando isso, falando. Toda aula eu falava isso. Um belo dia eu chego no lugar para dar aula, tem uma caixa da Globo. Aí chegou para você aí, no curso. Aí eu fui abrir, era um kit do Globo Repórter. Com tudo do Globo Repórter. Caneta, negócio de parar, negócio, agenda, tudo que você puder imaginar do Globo Repórter. Desse tamanho assim, grandão. E uma mensagem assim, professor, sou do departamento de jornalismo do Globo Repórter, assisto suas aulas aqui no Via Satélite, e como o senhor fala tão bem do Globo Repórter, tá? Ele não entendeu que ela fazendo ironia, né? Mas não tem problema. Como o senhor assiste sempre, tá aqui um kit. Do Globo Repórter. Chegou o kit para mim. Quer dizer, eu não sei quem está assistindo aí. Então, Galvão, um abraço para você, tá? Mas o Peter Heberle é malandro. Por quê? Por que ele era? Olha que interessante isso. Porque o Peter Heberle, no fundo, ele está dizendo o seguinte, como a Constituição é produto da cultura, atenção que pode estar isso na prova, hein? Como a Constituição é produto da cultura, ela é um pouco de todos os outros sentidos. Então ele cria a ideia de uma Constituição total. Ele vai dizer, olha, a Constituição, o La Salle não está de todo errado. Aí, ó, vai massagear o La Salle. Vai dizer, olha, a Constituição tem um sentido sociológico, sim. Ela envolve fatores de poder que a regem. A economia é importante. Os militares são importantes. A religião é importante num país. Conduz um país. Agora, não é só isso. Pô, as decisões políticas do povo constituem um povo? Constitui.
mas não é só política. A Constituição tem um sentido normativo, ela vincula condutas por norma, rege, organiza o Estado e a sociedade normativamente? Sim, mas não é só norma, porque aí é vazio demais, aí é muito frio, aí é descolado da realidade, acha que basta a norma. Então a Constituição, como produto da cultura, ela é um pouco de todos os outros sentidos. Enfim, ele agradou todos eles e no final disse que todos eles estavam errados e que ele estava certo. Fantástico, né? Essas correntes mistas são assim. Agrada um pouquinho aqui, agrada um pouquinho ali, pá. Quem está levando a crítica nem fica tão puto assim, né? Porque levou uma massageada no ego dele antes. Já perceberam isso? As correntes mistas fazem isso. Então o Hebel, com esse sentido de Constituição total, de Constituição como produto de cultura, ele acaba dizendo que a Constituição é um pouquinho de todos os outros sentidos. Justamente porque ela é um produto da cultura. E a cultura envolve fatores de poder, decisões políticas, e envolve a produção do direito. O direito foi feito por quem? Por pessoas, né? Não caiu como um raio na cabeça do dia para noite. Pessoas o fizeram naquele momento histórico. Entenderam? Bacana isso, né? Ótimo. O próximo ponto são as classificações. Já caiu muito em prova do MP. Também não vem caindo, mas são as classificações das constituições. Esse ponto é doido também. São as classificações das constituições. O que o Bernardinho vai fazer? Eu vou pegar aqui, como esse ponto não está caindo tanto assim, eu vou classificar, mas eu não vou entrar muito nas definições. Eu já vou direto naquilo que é o que pode cair, que tem mais chance, que é a Constituição do Brasil. Então, vem cá, como é que nós podemos classificar a Constituição nossa do Brasil de 1988? A Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Tá? Claro que no meio aqui do nosso estudo, eu vou falar de outras constituições do Brasil, que também pode cair na prova. Tem um ponto de história das constituições. Pode ser cobrado. Eu vou, inclusive, citar uma questão do MP aqui de Minas que cobrou Constituição lá de 1824. Tá? Outra que cobrou de 1937, recentemente. Então pode cair. Então tem uma de 1824, a mais recente agora foi de 37. Então, vamos trabalhar aqui a Constituição nossa e falar um pouquinho das outras, na medida do possível. Bom, começando pela classificação, quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição é formal ou material? Formal, material, formal ou material? E aí? Olha, quanto ao conteúdo, a nossa Constituição é classificada como formal. Quem que é material, gente? Eu já apresentei lá no começo da aula, é a Constituição de quem? Da Inglaterra. A da Inglaterra é só material, né? Ela não tem uma forma, um formato escrito como a nossa, tá? A Constituição inglesa existe Constituição da Inglaterra, viu, gente? Tá? Tem até documentos nela, mas ela é uma Constituição só material. Ela não é uma Constituição formal. O que é a Constituição formal? Constituição formal é aquela escrita, dotada de supremacia em relação às outras normas, e que requer procedimentos especiais para a sua modificação. Então, ela é escrita, até a forma escrita, ela tem supremacia em relação às outras normas do ordenamento, e ela pede procedimentos especiais para modificá-la. Uma leizinha comum não pode modificar ela. Mesmo porque ela tem supremacia em relação às outras leis. Vem cá, detalhe. Aqui, ó, vou mudar de tela e vou desenhar. Aqui, ó, quer ver o Bernardinho desenhando? Ó. Tá aqui a Constituição,
está aqui as leis comuns, leis ordinárias. A Constituição formal, ela é escrita, ela é dotada de supremacia, aqui está acima das leis ordinárias, sempre. Desde lá de Marbury versus Madison, lá de 1803, quando foi inventada a ideia da supremacia constitucional e do controle de constitucionalidade lá nos Estados Unidos, a Constituição formal é assim. Tá? E se é assim, tem como uma lei ordinária posterior contrariar ela? Não, não, porque o critério hierárquico prevalece sobre o critério cronológico. Não adianta. Então, se uma lei ordinária contrariar a Constituição, lei posterior inferior prevalece sobre lei anterior superior? Não. Nós aprendemos no primeiro dia de aula com o direito, né? No primeiro minuto de aula você aprendeu isso. Então, uma lei comum não modifica a Constituição. Então, como é que nós podemos modificá-la? Só por procedimentos especiais. Mais difíceis do que aqueles que fazem leis comuns. Tem lógica isso? Então, volta aqui, ó. Ela tem uma forma escrita, ela está acima de qualquer outra lei, e para mudar ela só por procedimentos mais difíceis. Porque leis comuns não conseguem modificar ela. Ela tem hierarquia superior, prevalece o critério hierárquico. Não, Bernardo, que inteligente isso. Que fui eu não, viu? Foi um cara chamado, um indivíduo chamado Marshall, lá nos Estados Unidos, tá? Em 1803, o Chief Justice, eu traduzo, um presidente da corte, chefe da corte, no caso Marbury versus Madison, que inventou isso. Fui eu que inventei, não. Tá? Muito bacana. Tranquilo, então, a ideia de Constituição formal? A nossa de 88. A nossa Constituição de 88, quanto ao conteúdo, é formal? Sim ou não? Atenção, atenção, vem comigo que você merenda. Atenção, é formal ou não? Claro, pô. Ela é escrita. Cadê a tela? Ela é escrita? Sim. 2, ela tem supremacia em relação às outras obras do ordenamento? Sim. 3, como é que você modifica ela? Leis comuns modificam ela? Não, só procedimento especial. Em termos formais, para mudar a forma dela, só procedimento especial. 2 turnos, nas 2 casas, com 3/5 de votos, para emenda constitucional, ou pode ser também aquele famoso Tratado Internacional de Direitos Humanos, que passa pelo mesmo procedimento da emenda constitucional, passa ou não passa? Passando pelo mesmo procedimento da emenda constitucional, entra equivalente à emenda constitucional. Não é emenda constitucional, mas é equivalente, é norma constitucional igualzinho. Tá? Então, para mudar a Constituição tem que ser assim. Não, formalmente, pelo menos, né? Tem que ser assim. Tá? Em termos formais, pelo menos. Tá? Não estou falando de mutações constitucionais, não. Em termos formais. Muito bem. Show! Então, a nossa Constituição ela é formal quanto ao conteúdo. Muito doido isso, hein? Observação. Vou fazer uma observação bacana. A nossa Constituição de 88. Em seu interior, dentro dela. Inside, se fosse uma língua alienígena. Dentro dela. Tá? Ninguém é obrigado a saber outra língua aqui, não. Só tem normas materialmente constitucionais? Só? Só tem matéria constitucional dentro dela? Só, gente? Quais são as matérias constitucionais? Ora, as matérias constitucionais são as matérias mais importantes. Guarde isso. Quais são as matérias mais importantes? Desde lá do constitucionalismo. Desde o advento do constitucionalismo. O que é importante? Como diria Luiz Carlos, do Raça Negra. Quero ouvir. Hein? O que é importante? Isso é uma coisa insuportável quando eu vou em show. Já foi em show de música? O cara, quer ouvir o quê, filho? Eu paguei para você cantar. Você não tem que querer ouvir, eu quero cantar para você, não. Eu tô pagando, então você canta aí. Eu vou aqui ficar assistindo. Mas aí o trouxa, né, canta pro cara, paga, ainda canta pro indivíduo. Quer ouvir. Não sei porque a gente paga pro cara falar isso. Enfim, mas nos casos eu gosto de você. Sou fã de você, né? Gosto muito do Raça Negra. Constituição material são as matérias mais importantes. Quero ouvir. O que é importante desde o século XVIII? O que é matéria constitucional? Gente, vocês vão sair daqui sem saber isso hoje. Pelo amor, nós aprendemos que com a inauguração do constitucionalismo, o que são as matérias mais importantes? É organização do Estado e o quê?
e direitos fundamentais. E isso são as matérias constitucionais, gente. Sempre, você nunca mais esquece. O que é matéria constitucional? O que é importante para o Estado, para a sociedade? A organização dele e direitos fundamentais. Quem que vive sem direitos fundamentais? Agora, a nossa Constituição, dentro dela, da Constituição formal, tá? Só tem matérias constitucionais? Ou, vou inverter o nome, só inverter, hein? Só tem Constituição material dentro dela? Sim ou não? Não. Infelizmente, o nosso constituinte foi um sacana aqui. O que ele fez? Ele colocou dentro da Constituição normas materialmente constitucionais importantes, que envolvem a organização do Estado de Direitos Fundamentais, mas ele colocou um tanto de lixo na Constituição, que não precisava estar lá. Ah, por que entrou? É porque ele fez, ué. Não fui eu que fiz. Se fosse eu, não colocaria. Então, existe na nossa Constituição, e pode cair nessa prova, o que nós chamamos de normas só formalmente constitucionais. Ah, olha que desenho bacana. Tá? Bernardo, você pode me dar um exemplo de uma norma que é só formalmente constitucional? Não é matéria constitucional? Não precisava estar na Constituição? Não é importante? Posso. Famoso artigo 242, parágrafo 2º. Essa norma é uma norma só formalmente constitucional. Vamos aprender isso hoje? Por quê? Diz assim, ó, o Colégio Pedro II, situado no Rio de Janeiro, será mantido sob a órbita federal. Ô, gente, uma boa, um país de 209 milhões de habitantes, com dimensões continentais, o tamanho de um continente. Na Constituição dele, vim falando com o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. O que nós temos com o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro? Isso era para estar na Constituição? Isso é ridículo. Tá? Outro dia um aluno meu, né? Ah, Bernardo, mas o Jô Soares estudou no Colégio Pedro II. Dane-se! Eu respondi para ele. Agora que eu fiquei mais invocado ainda. Eu não era tão invocado, agora eu fiquei. O que eu tenho com o Jô Soares? Você estudou no Colégio Pedro II ou não estudou? Dane-se do Jô. Dane-se. Nem é ele que apresenta mais aquele programa de noite. Agora é o Bial, não é isso? Não tem o negócio do Bial? Nem é o Jô. Já não tem mais jeito, já estava, né? Enfim, tinha que descansar. Tal, é a vida, tá? Dane-se. Olha, eu fiquei nervoso com isso, gente. O argumento, tá? Então, essa norma é só formalmente constitucional. Nem era para estar lá na Constituição. Não sei porque que entrou. Tá bom? Então, conclusão. Conclusão. Em nossa atual Constituição, estou discutindo as outras, a nossa atual Constituição, temos normas materialmente e formalmente constitucionais. Temos normas materialmente e formalmente constitucionais. E normas só formalmente constitucionais. E normas só formalmente constitucionais. Tá? Então, nossa Constituição atual, gente, tá certo isso. Tem matérias constitucionais dentro dela? Pra caramba, pô. Então, aqui, ó, olha essa parte aqui, ó. Posso colocar de verdinho? Vou colocar de verdinho, vou achar o verdinho aqui. Aqui, ó. Achei. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, Constituição material. Tá dentro da formal aqui? Tem muita coisa dentro? Tem aqui, ó. Pega aí, artigo 5º, artigo 6º, artigo 12, artigo 18, artigo 44, ao 71, depois segue de novo. E tem poder judiciário, executivo, legislativo, organização do Estado, tudo, organização de poderes, direitos fundamentais, nacionalidade, políticos, individuais, coletivos, sociais. Então está lotado de matérias constitucionais realmente importantes dentro da nossa Constituição formal. Agora, na nossa Constituição, é certo falar em prova que existem normas que são só formalmente constitucionais. São constitucionais pela forma só. Tem supralegalidade, supremacia? Tem? Tem, ué. Tá na Constituição, pô. Você mudar esse colégio Pedro II, você tirar esse desgraçado desse colégio Pedro II aí, tem que ser por emenda constitucional. Olha que loucura. Ou, sei lá, absurdamente aqui, um TIDH que passar pelo mesmo procedimento da emenda constitucional. Aqui, ó, de absurdo, tá? Muito bem. Muito doido isso. 2.
2 é a classificação quanto à estabilidade. Eu entendo que a pessoa está ligando. A pessoa provavelmente deve ter achado que a aula acabou. Mas você vai dizer para a pessoa, não tem problema. Você vai dizer o seguinte para a pessoa, que o professor teve um problema no dedo. Eu estou mostrando aqui para você que está assistindo aí, porque é verdade mesmo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Quase que eu tenho que dar ponto nesse dedo aqui. Tá? Fui no hospital ontem por causa desse dedo. Viu? Aí eu não consegui dormir direito, por causa do meu dedo. Aí você explica para depois, tá? E aí, nós estamos aqui ainda. Quanto à estabilidade, a Constituição pode ser definida como rígida, como flexível e como semi-rígida. Uma questão do MP aqui, hein? Tem outras? Tem, no meu livro tem. Tem a imutável, tem a transitoriamente flexível, tem a fixa, né, o granítica, tá tudo no meu livro. Eu não vou aqui, gente, pegar 2.100 páginas e falar palavra por palavra. Sabe por quê? Porque senão nós ficamos só nesse tema. Aí beleza, você fica especialista em classificação das constituições. Você acerta uma questão e erra 9. Você perdeu o concurso. Aliás, terceira ou quarta dica dessas aulas inaugurais que a gente fala um pouquinho de concurso. Tá? Você tem que ter sensibilidade para falar disso também. Chegar aqui e ficar só julgando matéria é importante pra caramba. É o que eu vou te passar. Você tem que ter esse começo, saber. Esse é um outro ponto importante. Quem passa no concurso, vocês estão aqui no... Tem gente que já estudou 1 ano, 2 anos, eu conheço aqui. Tem gente que está começando agora. Resolveu voltar a estudar agora. Quem passa no concurso é generalista. O cara que chega aqui para mim, daqui a pouco depois da aula vai chegar alguém aqui e falar, não, eu sou fera em penal, você precisa de ver. Eu morro de medo. Caraca, que pena, né? Eu penso. Que você é bom em constitucional pra caramba, né? Que pena que você é. Por que você não é mais ou menos em todas? Eu te garanto que você vai passar. No dia que você ficar mais ou menos em todas, você vai passar por quê? Porque 6 é 10. 6 é 10. Da segunda etapa em diante, então, nem se fala. Da primeira você tem que fazer o mínimo. E esse mínimo, é claro que o generalista tem mais chance de fazer a nota de corte de quem não é. Porque não adianta você acertar 8 em penal e 2 em administrativo. O que adiantou? Você fez quanto? Você fez 10. O outro cara foi lá e acertou 6 em penal e 6 em administrativo e fez 12. Está na sua frente. Então, tem que ser. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Eu não faço a mínima ideia do porquê eu estou falando isso. Realmente eu esqueci. Ah, por causa das classificações das constituições. Eu continuo sem saber o porquê, mas... Ah, lembrei. Também não é assim não, não sou tão maluco assim não. Não é assim não. É porque se eu for ficar falando só de um tema aqui, nós deixamos de falar de outros importantes. Eu tenho que falar o fundamental desse tema aqui para você. E o resto você estuda no meu livro. E a gente vai complementando com exercício e livro. E jurisprudência. Aqui é um tema desse. Tá? Aqui, classificações das constituições do meu livro, tem 27. Você acha que eu vou chegar aqui e dar 27 classificações? Só se eu quiser, sabe o quê? Ferrar vocês. Ah, vou lá ferrar aquele povo. Vou dar 27 classificações para eles. Eu acabei de ferrar o curso de vocês. Por quê? Porque nós perdemos mais ou menos umas 2 horas de outro conteúdo que no decorrer do curso eu podia dar, que eu não vou dar. Então eu tenho que dosar o que eu vou dar de cada matéria. Vou dar muito, viu, gente? Vou dar um cadernão assim. Mas também tem que ter o bom senso. Chegar lá, agora eu vou parar aqui e vamos para outro tema. E nós vamos complementar com o livro. Perfeito? E aí, claro, se tendo alguma dúvida lá, você chega aqui e a gente tira. Muito bem. Tá? 2 dicas finais. Primeira, fica meu amigo lá no Instagram que eu preciso de amiguinho e eu não tenho robô. Repetindo isso, Bernardo Gonçalves Hernandes. Tá bom? E segundo, um abraço, até a próxima aula. Semana que vem eu volto. Semana que vem não, que é carnaval, não. Não, semana que vem eu tenho uma aula, eu sou obrigado a estar aqui ainda. Na outra semana é que é a festa profana, né? Aí eu não estarei aqui.